Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Amigas, bora preparar esse bolão aqui que vai ser do meu aniversário. Vai ser chocolate com maracujá. Já tô aqui preparando os recheios, gente, porque eu tenho que finalizar esse bolo hoje pra mim poder confeitar ele amanhã. Fiz esse brigadeirão aqui, gente, ó, fiz bastante. Reduzi o maracujá, já tá prontinho aqui. E fiz a parte branca que a gente vai misturar depois. Vou deixar isso tudo aqui esfriar pra gente poder rechear o nosso bolo à noite. Semana que vem é aniversário da minha mãe, então eu vou gravar vou fazer um bolo pra ela e vou gravar essa massa perfeita, gente. Essa foi a melhor massa de bolo de chocolate que eu já fiz até hoje. É uma massa chiffon, então assim, ela ficou super estruturada, gostosa, macia, sabe? Então assim, de tudo que eu já fiz de bolo, essa foi a melhor que eu fiz. Então eu vou gravar tudo pra vocês. Se você já não me segue, então já começa a me seguir pra você não perder o passo a passo dessa receita. Gente, eu vou fazer uma mesa de doce. Se você não assistiu esse vídeo, já tá aí no canal. Tudo que eu comprei pro aniversário. Então, eu vou colocar essas embalagens aí, esses saquinhos, que antigamente tinha muito nas festas de aniversário. Eu mesma já fiz vários aniversários das crianças com esses saquinhos aí. É aquele TNT, sabe? Então, eu vou colocar para o pessoal se servir. Eu vou colocar lá, a pessoa vai pegar e vai montar o seu saquinho, vai colocar o que quiser, a quantidade que quiser. Por isso que eu comprei nem tão grande, gente, porque senão você sabe como é que é o povo, né? Comprei um tamanho médio, que dá para pôr muito. Então, já fui deixando no jeito ele ali. Esse aqui é o nosso brigadeiro, tá? De brigadeiro branco normal, gente. Eu coloquei corante, por isso que ele tá amarelinho assim. Vocês estão vendo que ele tá firme? Por isso que eu falo com vocês, pra deixar mais firme. Ó, o de brigadeiro, como já tá mais maleável. Porque aqui a gente não vai adicionar nada nele. Então, ele já tá no ponto certinho, tá vendo? Gente, ficou muito cremoso isso aqui. Vocês não têm noção. Essa aqui foi a redução do maracujá, vocês viram que foram bastante maracujá, por isso que tá assim. Gente, como eu tinha que finalizar isso aqui hoje, esse bolo aqui, ele acabou quebrando, tá vendo? Porque eu tive que desenformar ele quente. Então, esse aqui acabou quebrando, mas eu tô mostrando pra vocês a realidade. Já parti ele, ó, deu 4 pedaços, né, 2 de cada, eu fiz 2 formas de bolo. Esse aqui que eu fiz primeiro, que deu tempo de esfriar, bonitinho, depois eu parti. Olha como é que ele ficou firminho, ficou lindo, maravilhoso, gostoso, cheiroso. Tá vendo, gente? Já forrei a minha forma aqui, porque a gente vai imprensar esse bolo na própria forma que a gente fez o bolo, tá? Então, eu já fui aqui dar uma misturada, né, pra poder ativar um pouco a gordura aí do nosso brigadeiro. Vocês estão vendo que ele tá firme, gente? É um brigadeiro normal. 2 caixinhas de leite condensado, 2 de creme de leite que eu usei. E eu usei um pouquinho só de corante e um pouquinho de ninho de leite em pó, só pra ficar mais gostoso, tá? E faz aquele brigadeiro normal. Não chega a ser um ponto de recheio, mas também não chega a ser um ponto de enrolar. Deixa ele médio, porque quando você adicionar o maracujá, igual vocês estão vendo aí eu fazendo, ele vai ficar no ponto. Então, se você deixar ele muito mole para recheio, ele vai ficar muito mole quando você colocar a redução do maracujá. Então, deixa ele mais firminho. Esse primeiro bolo aí, igual vocês estão vendo, como eu já sabia que a tauba não ia caber, eu cortei ele um pouco, vocês estão vendo? Mas depois, gente, sobrou tanto recheio que os demais eu não cortei. As outras partes de cima eu coloquei grande mesmo, acabou que ocupou a forma toda. Por quê? Eu fiquei com muito medo de não dar na tauba que eu comprei, porque a tauba não foi tão grande. Eu comprei a maior que tinha lá, na verdade, né? Cortei também um pouquinho desses chocolates aqui pra colocar no meio, pra quando a pessoa morder o bolo, já vinha aqueles pedacinhos de chocolate. Eu amo esse chocolate, é aquele fracionado da marca Top. Pra mim, assim, eu nunca comi um melhor. É assim, barato, não é caro e gostoso, sabe? Então eu coloquei o recheio de chocolate e vim colocando bastante chocolate assim, sabe? Partidinho, olha como é que ficou. Vocês estão vendo que ele não tá todo na forma? Mas depois ele vai ficar, porque os que eu fui colocando por cima, eu não cortei a rebarba. E como esse pedaço vai ficar por cima, então não tem problema. Eu tento, amigas. Eu juro pra vocês que eu tento fazer tudo bonitinho, igual vocês estão vendo aí, usando saquinho de confeitar. Tudo bonitinho, mas a minha paciência é muito pouca pra esse trem. Joguei tudo aí com a colher mesmo, peguei esse colherzão, já fui passando o meu recheio.
porque eu sou dessas. Gente, eu ainda tinha muita coisa pra fazer, então não podia agarrar nesse bolo. Então eu já coloquei aí, gente, olha esse recheio de maracujá. Não teve uma pessoa que não elogiou esse bolo. Outro dia por aqui, hoje é o meu aniversário. Gente, eu trintei, gente. Agora eu trintei mesmo. O meu amor mandou pra mim essas rosas, ó, aqui no meu trabalho, né? Que eu tô aqui na loja, que eu vim adiantar umas coisas aqui, ó. Manda até bilhetinho, gente. Tô tomando uma geladinha aqui. Eu vou fazer o painel. Aí eu pedi o sobrinho do Samuel pra poder imprimir. Eu escolhi, mandei pra ele o que eu queria fazer. E ele imprimiu pra mim, gente. Tudo isso aqui, tudo que era de antigamente, novela, série, filme. Aí eu fiz um painel grandão com esse papelão aqui, tá vendo? É uma caixa de fogão e eu abri ela. De imediato eu ia fazer deitado. Aí depois eu mudei de ideia. Eu fiz ele em pé, porque aí ele ficou grandão. O próximo vídeo vai ser de como ficou a festa, aí vocês vão entender o que eu tô fazendo. O que eu tô falando, né? Aí eu coloquei ele em pé, porque ele ficou grandão, sabe? Gente, isso aí foi um sucesso. Todo mundo tirou foto nele. Assim, eu amei ter feito isso aí. Deu um pouquinho de trabalho, mas valeu super a pena. Fui colando um por um, com cola quente. Tinha uns repetidos, então eu fui intercalando ali, né? Gente, eu demorei quase 1 hora pra colar isso tudo aí. Queimei um pouco a mão. Mas assim, cada esforço vale a pena, gente. Eu amo fazer essas coisas. Então, assim, pra mim não é sacrifício algum. Terminei isso aí, fui correndo pra casa finalizar o bolo. Aí, graças a Deus, gente, o aniversário é amanhã e acabou de chegar as últimas coisinhas, ó. Eu comprei esse topo aqui de docinho, mas acabou, gente, que na hora foi tão corrido que eu nem coloquei todos. Vocês acreditam? Aí sobrou um monte aqui em casa, depois eu faço outra coisa. Eu comprei também esse bico aqui, ó, esse kit de bico, que vem esses 3 bicos e vem um saquinho de confeitar, tá vendo? Porque eu vou usar esse aqui para passar o chantilly. Vamos ver se vai dar certo. Comprei também só um kitzinho com essas forminhas que também eu não coloquei todas porque eu esqueci na hora, gente. Ai, Jesus. Acabou que ficou um monte para trás. Então, assim, às vezes a gente se importa com tantos detalhes e a gente ainda esquece de colocar. Mas no final deu tudo certo. Olha que gracinha. Eu amei. Quando eu for fazer um bolinho, qualquer coisa para as meninas aqui, eu coloco essas forminhas para jogo. Já tinha batido meu chantilly, ó, bati de 2 vezes, coloquei um nessa forma, o outro na outra forma, porque pelas dicas que eu vi, é muito importante, depois que a gente bate o chantilly, deixar ele descansar. E como eu não tenho uma experiência muito boa com chantilly, daqui a pouco eu ainda vou mexer com isso aí, ó, tô até tomando uma cerveja, gente, pra dar uma agitada. Olha o nosso bolo! Igual eu falei com vocês, como eu não tenho muita experiência com chantilly, então eu tô seguindo todas as dicas. Igual eu falei, gente, olha a tauba. Ficou a conta, sim, a conta do bolo. Esse bolo ficou muito, muito grande, gente. Nossa, fiquei muito feliz que deu certo, vocês não fazem ideia. Manu também já chegou, tá ali, eu rezando, pedindo a Deus pra esse bolo não quebrar, pra dar tudo certo. Fazendo todas as orações ali. Fui medindo bem, porque depois não ia ter como tirar esse bolo daí, né, gente? Então, tá colocado e tava muito pesado. Eu acho que esse bolo aí tava mais de 10 quilos, gente. E muito mais de 10. Porque não tinha como eu pesar, né? Mas com certeza, gente, ficou muito grande. Vocês não têm noção. Então, já fui mexer nesse bolo aí, gente. Eu tava muito ansiosa pra fazer esse bolo, na verdade, porque assim, pra mim foi uma experiência muito legal. Eu sempre tive medo de mexer com o chantilly, porque as 2 vezes que eu fiz não deu certo. Então, assim, pra mim foi muito bom, sabe? Aí eu fui tirando a forma ali com todo cuidado do mundo, igual vocês estão vendo. E assim ficou o nosso bolo. Deu 2 de chocolate e 2 de maracujá. Então, mas o maracujá aí, como sobrou muito, eu dei uma exagerada, sabe? Vocês estão vendo aí que sai um pouquinho pra fora. Mas isso aí não dá nada não, gente. É mais recheio. E aí, por isso que aquele lado lá saiu um pouquinho. Porque eu botei tudo, gente. Porque se eu deixar aqui em casa, eu como tudo. Agora que são elas. Peguei um saco de confeitar. O primeiro chantilly, deixei ele branco. E fui passando por todo o bolo. Por quê? Eu comprei o corante rosa, porque eu queria esse bolo todo rosa. Mas eu comprei errado. Claro que eu tinha que fazer alguma coisa errada, né? Mas, enfim. Fui passando ali. Essa espátula, gente, foi assim.
Graças a Deus que eu comprei ela, porque ela me auxiliou demais, porque o bolo era grande. Então, assim, cada passada que eu dava, já aderia o bolo. Então, assim, pra mim foi muito fácil, assim, ter essa espátula, porque a outra era pequenininha, não ia dar certo pra esse bolo. Eu já tava ficando nervosa, porque eu passava de um lado, saía do outro, passava do outro, saía desse. Então, eu fui só tampando ali mesmo os buracos e deu bom, gente. Esse que importa. Fui só passando ali essa espátula porque eu queria que ficasse as quinas mais retinha. Eu que nunca fiz, ainda querendo perfeição. Essa é a Amanda, gente. Vocês é assim também? Porque eu quero fazer, mas a gente quer que fique gostoso e bonito, né? Não adianta tá só gostoso. Tem que tá bonito. Mas aí eu fui tirando aí o excesso do chantilly, dessa parte branca aí, e fui jogando pra cima. Tirando das laterais e jogando pra cima, porque alguns lugares em cima ficou sem. E tinha acabado o chantilly, então não ia dar tempo de eu bater outro, gente, que eu tinha muita coisa ainda pra fazer. Eu tinha que picar aquelas coisas, tudo que tá lá na pia, que é tudo da maionese pra adiantar pra amanhã, porque amanhã não ia ter tempo de picar isso tudo. Então eu falei assim, chega. Como eu ia botar mais chantilly, então eu deixei esse mesmo, ó. Mas pela primeira vez, ó, o que vocês acham? Até que eu acho que ficou bem lisinho. Aí eu coloquei um pouquinho aqui de leite condensado para dar uma hidratada nesse chantilly, gente. E olha só. Tá vendo que é coral que tá escrito aí? Mas eu não li. Eu não li. Olha só o trem laranja. Eu queria rosa. Amanda sendo Amanda, né? Então, por quê? Eu só peguei lá na prateleira, eu olhei assim, agora vocês estão vendo aí, eu achei que era rosa. Mas tá escrito bem grande ali que não é rosa. Mas enfim, aí eu fiquei com raiva danada, mas no fim deu certo. Até que ficou bonito, deu um contraste. Ó, vocês estão vendo, gente? É muito laranja, laranjão mesmo. Ainda bem que o bolo era pra mim mesmo, porque imagina! E tá escrito bem grande aí, coral, olha lá. Coral neon ainda. Aí, ó, só eu mesmo, tá? Mas deu certo, né? Então eu peguei aquela manga de confeitar que eu comprei. Gente, nessa hora aí, eu não respirava. Vocês não estão entendendo. Eu não tinha outra chance, gente. Tinha que dar certo ou tinha que dar certo. E esse bolo eu botei ele na geladeira. Você sabe o que aconteceu depois? Na hora de sair, ele encostou na jarra. Do lado saiu o chantilly todo. Ai, Jesus. Eu tive esse trabalho todo pra ficar tudo lisinho, tudo perfeito. Pro no final ainda dar errado. Na hora que eu fui tirar ele de dentro da geladeira, gente, como ele era muito grande, ele ocupou praticamente a prateleira inteira. E do lado tinha uma jarra com suco. Aí quando eu fui puxando assim o tabuleiro, gente, veio raspando assim, ó, tudinho na lateral da jarra. E saiu, a primeira lateral saiu o chantilly todinho, gente. Ó, é só luta, tá? Mas enfim, comecei passando ali nas laterais. Eu achei mais fácil começando a passar pela lateral. Eu fiquei com muito medo de passar ele todo colorido diretamente no bolo, porque não era uma massa branca. Então eu fiquei com medo de não cobrir. Por isso que eu passei essa primeira camada aí de branquinho, porque eu falei assim, vai dar um contraste bonito, né? O rosa, que não foi rosa, né? Com branco, então não tem problema. Aí, novamente, eu vim com essa espátula aí, que eu tava me sentindo o máximo com ela. Vocês não têm noção. Amigas, eu até tenho uma bailarina, mas ela é redonda. Eu fiquei com medo de não dar certo. E como vocês estão vendo, o bolo tá à conta na tauba. Eu não tinha como ficar tirando e pano. Então, eu falei assim, vou colocar aqui mesmo. Eu passo de um lado, viro, passo do outro. A Manu aqui só fiscalizando tudo. Doida pra comer esse bolo, gente, porque ela ama bolo. E criança não entende, né, que eu tava fazendo pra comer só no outro dia. Então, assim, eu descuidava, ela metia o dedo ali pra pegar o chantilly. É assim. Então, eu fui tirando ali primeiro as laterais, as quinas. Pra te falar a verdade, eu não achei tão difícil fazer o bolo quadrado. O que pega é as quinas, sabe? Pra deixar bem quadradinho. Mas se você tiver uma habilidade boa de vir com essa espátula aí, ele fica retinho, fácil. É porque foi o primeiro, tá, amigas? Então, mas deu bom. O que eu fiz também? Eu comprei o glitter rosa, porque o bolo era rosa, né? Mas aí deu um contraste muito legal, gente. Então, assim, eu nem esperava que ia ficar bonito, tão bonito igual ficou. Vocês vão ver no próximo vídeo como que esse bolo ficou, tá? Eu vou postar o vídeo final, tá?
dessa saga aí de Repente 30. Com tudo final, com bolo final, vocês vão entender tudo. Eu joguei o glitter rosa, ficou lindo. Eu peguei um bico, um outro bico e fui fazendo esse aí, tá vendo? Eu nem sei como é que chama isso aí, não. Vozes da minha cabeça falou que era pra me fazer, que ia ficar bom, então eu fui fazendo, fui puxando de cima pra baixo, até finalizar, gente. Eu já tava agarrada nesse bolo há um tempão e eu ainda tinha que finalizar esses docinhos aqui, amigas. Tinha muito doce pra mim enrolar, não consegui enrolar tudo. Ficou 3 massas sem enrolar, tá? Que eu congelei elas pro próximo aniversário. Semana que vem também é aniversário da minha mãe, é aniversário de Samuel também, então eu vou fazer pra eles. E esse brigadeiro aí é de leite ninho. Os primeiros. E esse aí agora que eu tô botando esse coisa aí é churros. Então eu tô botando a pitanga de quê? De doce de leite. Mas pensa um doce de leite que me fez raiva. Misericórdia. Muita raiva que esse doce de leite me fez. Porque tava frio, gente. Porque tinha chovido. Então ele tava muito firme. Eu fiquei com medo de esquentar um pouquinho no micro-ondas e dar ruim. Eu já tava sem tempo, não tinha como comprar outro. Não ia dar pra fazer amanhã, então fui fazendo assim mesmo. Eu colocava lá, segurava o docinho, tá vendo? Apertava com todas as forças, eu furei 2 sacos, só pra você ter noção de tão firme que você tava. Mas que importa que no fim deu certo.